A crise política dentro do Corinthians parece não ter fim e ganhou mais um capítulo daqueles que deixam a fiel torcida inquieta e preocupada com o futuro do clube. O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou em cena de forma pesada e pediu à Justiça o afastamento temporário de 3 ex-presidentes do timão dos principais conselhos internos da instituição. Estamos falando de André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves, nomes que tiveram nas mãos o poder de comandar o Corinthians em momentos recentes e que agora aparecem no centro de uma investigação que promete causar muito barulho no Parque São Jorge. O pedido foi protocolado no dia 21 de agosto e está nas mãos do Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até aqui não houve decisão sobre a medida cautelar, mas o simples fato do Ministério Público formalizar essa solicitação já mexeu com os bastidores do clube. A alegação é clara: enquanto durarem as investigações, os ex-presidentes não deveriam ocupar cadeiras nos conselhos deliberativo e de orientação, justamente para não haver qualquer tipo de interferência ou influência política no andamento do processo. E o que está sendo apurado não é pouca coisa. O alvo principal são os gastos com o cartão corporativo do Corinthians entre 2018 e 2025, além de supostas irregularidades na prestação de contas da presidência. O foco maior recai sobre a gestão de Duílio Monteiro Alves, mas as apurações acabam envolvendo também a administração de André Sanches e a recente passagem de Augusto Melo. O Ministério Público trabalha para entender se houve má utilização do dinheiro do clube, se determinados gastos foram justificáveis ou se serviram apenas para beneficiar terceiros. Dentro desse pacote de possíveis irregularidades aparecem acusações que não podem ser ignoradas. Os promotores investigam se há indícios de apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e até formação de associação criminosa. É uma lista de crimes pesados, que, se comprovados, podem não apenas manchar a imagem dos dirigentes envolvidos, mas também comprometer de forma ainda mais séria a credibilidade institucional do Corinthians, um clube que já convive com dívidas enormes e com um histórico recente de polêmicas administrativas. O caso de André Sanches, por exemplo, está ligado ao uso do cartão corporativo em valores que giram em torno de R$ 9.000. Pode parecer pouco diante da dimensão de um clube como o Corinthians, mas a questão não é o tamanho do gasto, e sim a natureza e a transparência dele. Já no caso de Augusto Melo, a situação é ainda mais delicada porque houve indiciamento aceito pela Justiça a partir do trabalho da Polícia e do Ministério Público. Isso significa que o processo contra ele já tem mais corpo e envolve uma série de acusações que precisarão ser julgadas. Os ex-presidentes, claro, não ficaram em silêncio diante da bomba. André Sanches se manifestou por meio de uma nota oficial assinada por sua defesa. Ele afirmou que sua gestão sempre se pautou pela legalidade, pela responsabilidade e pelo compromisso institucional com o Corinthians. Deixou claro também que o pedido de afastamento temporário não representa juízo de culpa, mas apenas uma medida de caráter processual. A mensagem foi de confiança total na justiça e na condução imparcial das investigações. Segundo a defesa, Sanches está disposto a colaborar com todas as informações necessárias e entregar documentos que possam comprovar a regularidade de sua administração. Já Augusto Melo, em sua nota, adotou um tom parecido, mas ao mesmo tempo tentou reforçar a ideia de que jamais utilizou o cartão corporativo durante sua gestão. Ele ressaltou que sempre pautou sua administração pela transparência e pela responsabilidade, chegando a dizer que não vê qualquer problema em ser investigado. Afirmou que a apuração apenas servirá para reforçar sua idoneidade e demonstrar que atuou de maneira correta e responsável no comando do timão. O problema é que a fala sobre transparência não convenceu muita gente, já que nos últimos tempos vieram à tona negociações polêmicas envolvendo percentuais de jogadores como Pedro e Robert Renan, que saíram do clube sem qualquer comunicação oficial clara à torcida ou aos conselheiros, o que abriu espaço para críticas pesadas. No caso de Duílio Monteiro Alves, a situação ainda está mais no campo do silêncio. Até o momento, não houve nota oficial com a mesma força que as de André e Augusto. Mas o nome dele aparece de forma direta nas investigações sobre a prestação de contas, e isso pesa muito, porque estamos falando de quem foi presidente até outro dia e deixou o clube mergulhado em problemas financeiros que ainda hoje afetam o Corinthians de forma direta. Para completar a sensação de turbulência, o pedido de afastamento chegou justamente na semana em que o Corinthians comemorava mais um aniversário.
Em vez de celebração, o torcedor teve de lidar com notícias de promotores pedindo o afastamento de ex-presidentes, acusações de crimes graves e notas oficiais que, para muitos, soaram mais como justificativas do que como esclarecimentos. O torcedor corintiano está cansado desse tipo de situação. Não é a primeira vez que o clube se vê em meio a escândalos políticos e administrativos. A sensação é de que, enquanto o time luta dentro de campo para se manter competitivo, fora dele os dirigentes se envolvem em situações que só atrapalham. E a cada novo episódio, cresce a desconfiança sobre o nível de transparência com que o Corinthians é conduzido. O caso do cartão corporativo é apenas um símbolo disso, mas os problemas vão muito além. E o detalhe é que estamos falando de investigações que não têm prazo para acabar. Isso significa que André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves podem passar muito tempo afastados, caso a Justiça acate o pedido do Ministério Público. É uma medida que visa proteger o clube de qualquer influência durante o andamento do processo, mas que, ao mesmo tempo, escancara para a opinião pública que existe uma suspeita séria pairando sobre quem já teve o poder de decidir os rumos do timão. O reflexo disso dentro da política do clube pode ser enorme. Conselhos deliberativo e de orientação são espaços de poder e articulação, onde decisões importantes são tomadas e onde muitas vezes surgem candidaturas futuras para a presidência. Afastar 3 ex-presidentes de uma vez só é um movimento que muda o jogo político dentro do Parque São Jorge e pode abrir espaço para novas lideranças ou para disputas ainda mais intensas entre grupos rivais. Enquanto isso, do lado jurídico, as defesas trabalham para mostrar que não existe nada de ilegal. Cada um dos citados tenta reforçar que sua conduta sempre foi correta e que confia plenamente na justiça. O discurso é parecido, todos dizem não temer investigação, todos afirmam que a apuração apenas vai provar que não houve nada errado. Mas, na prática, a imagem deles já está arranhada. Basta lembrar a reação da torcida nas redes sociais, que foi imediata e, em grande parte, de indignação. Para o torcedor, ouvir de dirigente sobre transparência no mesmo momento em que aparecem denúncias de vendas mal explicadas e uso de cartão corporativo é quase um tapa na cara. Esse contraste entre a fala oficial e a realidade vivida pelo clube é o que mais revolta o corintiano. O torcedor vê um time que precisa de reforços, que luta contra dívidas, que recusa propostas milionárias porque não pode se dar ao luxo de perder jogadores-chave, e ao mesmo tempo assiste a notícias de dirigentes usando o cartão corporativo ou vendendo fatias de jovens promissores sem explicação clara. É um choque que mina a confiança e faz crescer a pressão por mudanças estruturais. E assim, enquanto o Ministério Público empurra a crise política para o centro das atenções, o Corinthians continua tentando se equilibrar em meio a polêmicas. O clube não vive apenas um momento difícil dentro de campo, mas também fora dele, onde cada decisão errada tem potencial para afetar toda a instituição. O afastamento pedido contra André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves é mais um capítulo dessa novela interminável que parece não dar trégua ao torcedor. Se a crise política já estava pesada com o pedido de afastamento dos ex-presidentes, a parte esportiva e financeira do Corinthians também não dá descanso. A bomba da vez foi a recusa do clube a uma proposta gigantesca da Roma, da Itália, pelo atacante Yuri Alberto. O time italiano colocou na mesa uma oferta de 28 milhões de euros, com gatilhos que poderiam levar o valor a 30 milhões. Convertendo para a moeda brasileira, estamos falando de aproximadamente 191 milhões de reais, uma quantia absurda em tempos de crise que poderia ajudar o clube a respirar, pelo menos em curto prazo. Só que a história não é tão simples assim. O Corinthians detém apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri, ou seja, dessa bolada total, sobrariam cerca de 95 milhões de reais para o caixa do clube. Ainda assim, é muito dinheiro. Estamos falando de um valor que poderia quitar o transfer ban, resolver pendências com clubes estrangeiros, além de reduzir significativamente dívidas com jogadores e fornecedores. Não é a salvação completa do timão, mas seria uma injeção de fôlego imediato. Mesmo assim, a diretoria decidiu recusar. E não houve sequer sinalização de contraproposta ou tentativa de esticar a negociação. Foi um não direto, seco. A justificativa é que, no momento,
o Corinthians não pode se dar ao luxo de perder um dos seus principais jogadores, já que está com dificuldades no mercado e não teria como encontrar uma reposição de nível parecido. O recado passado para Yuri foi o de que, no final do ano, o clube estará disposto a ouvir propostas, mas que agora ele é considerado peça intocável. Acontece que essa decisão divide opiniões. De um lado, quem defende a permanência do jogador lembra que perder o centroavante titular no meio da temporada poderia ser um desastre esportivo, com reflexos diretos em competições importantes. Do outro, quem olha para as finanças não consegue entender como um clube atolado em dívidas pode abrir mão de quase 100 milhões de reais sem sequer conversar sobre condições de pagamento ou alternativas. E tem outro detalhe que pesa: a vontade do jogador. Oficialmente, Yuri Alberto nunca vai declarar abertamente que deseja sair, até porque sabe que a torcida não perdoaria e que isso poderia queimar sua imagem no Brasil. Mas é claro que o sonho de qualquer atleta é jogar na Europa, disputar grandes ligas, se valorizar e mostrar seu futebol em um cenário de maior visibilidade. É natural que ele tenha interesse em ouvir a Roma, mas, como está sob contrato, precisa seguir o jogo, declarar amor ao clube e seguir vestindo a camisa alvinegra. Essa novela toda só reforça um ponto que vem sendo falado há muito tempo: o Corinthians fez um péssimo negócio quando trouxe Yuri Alberto do Zenit. Para conseguir fechar com o atacante, o clube entregou percentuais de vários jogadores promissores, como Duqueiroz, Mantua e até parcelas de jovens que eram tratados como joias da base. No fim, ficou com apenas metade dos direitos de Yuri, um acordo que, na prática, amarra qualquer chance de grande lucro em uma futura venda. O Corinthians se transformou em vitrine, mas não em dono do jogador. Se a proposta de 30 milhões de euros fosse aceita, metade iria direto para o Zenit. E essa é a grande crítica: como pode um clube do tamanho do Corinthians ter apenas 50% de um jogador que está no elenco, que atua todo domingo, que carrega a camisa 9? Qual outro time grande do Brasil ou até do mundo aceita uma condição dessas? Essa situação é o retrato de negociações mal conduzidas, que beneficiam muito mais o clube europeu do que o próprio Corinthians. E quando olhamos para os números, a sensação de frustração só aumenta. O Corinthians já perdeu valores significativos em negociações recentes de garotos da base, como Pedro e Robert Renan. No caso de Robert, por exemplo, cerca de 20% foi vendido em condições pouco claras, sem comunicado oficial, sem transparência. Já Pedro, tratado como uma das maiores revelações, acabou tendo 30% de seus direitos repassados sem grande explicação. Somando tudo, o prejuízo do clube pode ultrapassar facilmente a casa dos 100 milhões de reais. Então, quando a torcida ouve dirigentes falarem em transparência em notas oficiais, a reação é de revolta. Voltando ao caso de Yuri, há também a análise esportiva. Apesar de ser um jogador importante, a temporada dele está longe de ser perfeita. Foram muitas lesões, cirurgias e oscilações de desempenho. Não é aquele atacante que empilha gols e chama a atenção de gigantes da Europa. Justamente por isso, muitos acreditam que dificilmente chegará uma proposta superior aos 30 milhões de euros que a Roma colocou na mesa. Se essa foi a melhor oportunidade até agora, talvez seja também a última de um valor tão alto. O risco de perder o time e depois não ter mais ofertas interessantes é enorme. E a torcida percebe isso. Nos comentários, muita gente se dividiu. Parte defende que era hora de vender, aproveitar a chance e aliviar as contas. Outra parte acha que manter Yuri até o final da temporada é mais estratégico, mesmo que isso signifique perder dinheiro. No meio desse turbilhão, a diretoria tenta se equilibrar e mostra que, pelo menos dessa vez, pensou primeiro no campo antes do caixa. Mas será que essa escolha vai valer a pena no futuro? O papo interno com o jogador foi importante. O Corinthians fez questão de se reunir com Yuri para explicar as razões da recusa e para acalmar os ânimos. É claro que, em privado, o jogador deve ter demonstrado interesse em ouvir mais da Roma, mas a promessa de que, no fim do ano, o clube estará disposto a negociar pode ter servido como uma espécie de compensação. Uma forma de dizer: segura a onda agora, nos ajuda nessa reta final, que depois a gente libera a sua saída. O problema é que até lá muita coisa pode mudar.
Se Yuri não recuperar o bom futebol, se continuar sofrendo com problemas físicos, dificilmente uma nova oferta de 30 milhões de euros vai aparecer. Ao mesmo tempo, se ele engatar uma sequência de boas atuações, o Corinthians pode até esperar algo parecido, mas é improvável que chegue algo muito maior, como 40 ou 50 milhões de euros. A sensação é de que o teto já foi alcançado e que a diretoria jogou para frente uma decisão que, em termos financeiros, pode custar caro. E essa não é a primeira vez que o clube se enrola com negociações mal planejadas. O histórico recente mostra que, em vez de negociar seus talentos de maneira estratégica, o Corinthians tem cedido percentuais, trocado jogadores por promessas e, no fim, ficado com fatias menores de ativos importantes. Isso gera a sensação de que sempre perde mais do que ganha. Com Yuri, a história não é diferente. O retorno técnico pode até existir, mas o retorno financeiro dificilmente será positivo. Enquanto isso, a vida segue. A Roma segue monitorando, outros clubes europeus também ficam de olho, e o Corinthians vai segurando como pode. O torcedor, que já está cansado de ver escândalos políticos, agora se vê preso em uma novela financeira e esportiva que parece não ter fim. O clube precisa do jogador, precisa dos gols, mas também precisa do dinheiro. A grande questão é, até quando vai conseguir equilibrar essas duas necessidades sem comprometer ainda mais o futuro? Esse é o dilema do Corinthians. De um lado, o desejo de ser competitivo e não abrir mão de seus principais nomes. Do outro, a realidade de um clube endividado, que não pode desperdiçar oportunidades milionárias. E no meio de tudo isso, Yuri Alberto vira protagonista de uma história que mostra, mais uma vez, como o Timão vive preso entre a paixão e a razão, entre o presente e o futuro, entre a bola que rola e os números que não fecham. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro acordou com um choque que poucos conseguiram digerir de imediato. Atlético Mineiro, um clube que vinha se consolidando como potência no cenário nacional e internacional, vê sua estrela maior, Hulk, deixar o clube em um movimento que pegou todos de surpresa. As conversas nos bastidores já indicavam que havia algo acontecendo, mas ninguém esperava que se concretizasse de forma tão abrupta. Torcedores e comentaristas não param de especular sobre os motivos que levaram a essa decisão, com rumores que vão desde divergências contratuais até propostas financeiras que o Atlético não conseguiu ou não quis igualar. O impacto vai muito além do campo, afetando a moral do elenco, a estratégia do técnico e, inevitavelmente, as expectativas da torcida para os próximos torneios. Hulk não era apenas um jogador de destaque, mas uma verdadeira referência dentro do vestiário, alguém que inspirava os mais jovens e assumia a responsabilidade nos momentos mais críticos das partidas. Agora, a torcida atleticana se vê em meio a uma mistura de incredulidade e revolta, questionando como um atleta tão decisivo poderia abandonar o clube justamente em um período em que a equipe buscava reforçar sua hegemonia e manter o domínio em competições nacionais e internacionais. O clima de incerteza se espalha pelas redes sociais e programas esportivos, alimentando discussões acaloradas e análises detalhadas sobre o futuro imediato do Atlético Mineiro e os efeitos que a saída de Hulk terá sobre a dinâmica do time e seu desempenho em campo. A sensação geral é de que algo impensável aconteceu, e o futebol brasileiro observa, boquiaberto, enquanto se desenrola um capítulo que muitos não acreditavam que viriam tão cedo. O burburinho se intensifica quando se fala sobre a reação do Corinthians, que não perdeu tempo e oficializou a contratação de Hulk, em uma movimentação que acende ainda mais o fogo das especulações. Analistas afirmam que a chegada de um jogador da estatura de Hulk pode transformar a equipe alvinegra de maneira imediata, mudando não apenas a postura tática, mas também a mentalidade do elenco. Nos bastidores, há quem diga que o Corinthians vinha monitorando a situação há meses, esperando o momento exato para avançar, e que a negociação foi conduzida com precisão cirúrgica para não dar chances a rivais. A torcida corintiana, por sua vez, explodiu em comemorações nas redes sociais, vendo em Hulk um reforço que eleva as ambições do clube para patamares ainda mais altos, especialmente na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e em competições internacionais. A chegada de um jogador com experiência e o currículo de Hulk traz não apenas força ofensiva, mas também uma liderança consolidada que pode influenciar todo o grupo,
ajudando jovens promessas a evoluir e inspirando veteranos a manterem alto desempenho. A imprensa esportiva se debruça sobre os detalhes do contrato, as possíveis implicações financeiras e o impacto imediato no mercado de transferências, com comentaristas debatendo se essa contratação redefine o cenário do futebol nacional ou se é apenas uma jogada ousada que será testada em campo ao longo da temporada. Entre rumores de bastidores, declarações enigmáticas de dirigentes e a explosão de hashtags comemorativas, o Corinthians se posiciona como protagonista de uma das transferências mais comentadas do ano, gerando expectativas enormes e pressionando o Hulk a corresponder à confiança depositada pela torcida e pela diretoria. A sensação de que um novo capítulo da história do futebol brasileiro se inicia é inevitável, e todos os olhos estão voltados para o que será o impacto dessa contratação tanto dentro quanto fora das quatro linhas, com discussões fervendo em cada programa esportivo e em cada grupo de torcedores. No meio desse turbilhão, o Atlético Mineiro encara um desafio monumental para recompor o vestiário e manter a competitividade, uma vez que a perda de Hulk não é apenas simbólica, mas representa um vazio técnico difícil de preencher. Nos corredores do clube, dirigentes já trabalham intensamente para buscar alternativas, avaliando nomes no mercado interno e internacional, enquanto o técnico tenta reorganizar o elenco e definir estratégias que minimizem o impacto da ausência de sua principal referência. O clima nos treinos, segundo relatos de bastidores, é de tensão, com jogadores sentindo o peso da responsabilidade de preencher a lacuna deixada por Hulk. As análises esportivas apontam que o Atlético precisará de criatividade tática, talvez optando por uma transição mais coletiva no ataque ou investindo em jovens promissores que podem assumir papel de destaque, mesmo que ainda não possuam a experiência de um craque consagrado. Paralelamente, os torcedores expressam suas frustrações em redes sociais e manifestações, questionando se a diretoria poderia ter evitado a saída ou se a decisão já era irreversível desde o início. A narrativa que se forma é a de um clube que precisa se reinventar rapidamente, mantendo-se competitivo e evitando que a perda de Hulk comprometa objetivos de títulos e classificações. O impacto psicológico e emocional no elenco é outro ponto delicado, uma vez que atletas que estavam acostumados a se apoiar em uma figura de liderança terão de desenvolver novas referências e motivação interna. A imprensa, por sua vez, destaca o contraste entre a perda de uma peça fundamental e a ousadia do rival Corinthians, alimentando o clima de rivalidade e a especulação sobre quem sairá mais fortalecido desta movimentação que promete repercutir durante toda a temporada. Enquanto o mercado se movimenta e a torcida debate, o Atlético Mineiro precisa mostrar resiliência, criatividade e capacidade de adaptação em um cenário que mudou radicalmente de uma hora para outra. Enquanto isso, nas ruas, bares e redes sociais, a transferência de Hulk se tornou o tema central de discussão entre torcedores, jornalistas e especialistas, criando uma atmosfera quase palpável de expectativa e ansiedade pelo desenrolar da temporada. Comentadores de programas esportivos, podcasts e canais de streaming não param de dissecar cada detalhe da negociação, cada declaração enigmática e cada reação da torcida, transformando a contratação em um fenômeno midiático que vai muito além do simples ato de um jogador trocar de clube. O impacto cultural também é sentido, com memes, campanhas e especulações sobre a adaptação de Hulk ao estilo de jogo do Corinthians, além de debates sobre como ele vai lidar com a pressão de corresponder às expectativas de um dos clubes mais exigentes do país. Os jornalistas esportivos destacam o simbolismo da transferência, tratando-a como um marco que pode redefinir rivalidades históricas, criar novos protagonistas e influenciar decisões futuras de atletas e clubes. Entre rumores sobre ajustes táticos, sondagens de outros clubes e a reação dos parceiros comerciais, a narrativa em torno de Hulk se torna um espetáculo paralelo, movimentando audiência e debates, mantendo o público cativo e ansioso por cada atualização. É nesse contexto que o futebol brasileiro percebe que o impacto de uma única transferência pode gerar repercussões que atravessam o campo, atingem o bolso dos clubes, influenciam negociações futuras e alimentam a paixão de milhões de torcedores, transformando rumores em discussões acaloradas e cada jogada em potencial assunto de debate intenso, reforçando a importância de decisões estratégicas e da gestão de imagens, contratos e expectativas em um cenário competitivo e emocionalmente carregado. Por fim, o cenário que se desenha é de incerteza. Expectativa e competição acirrada, com o Atlético Mineiro buscando se reconstruir e o Corinthians apostando todas as fichas em Hulk para alcançar resultados expressivos.
A narrativa se alimenta de cada detalhe de bastidores, de cada comentário enigmático e de cada análise técnica, transformando a transferência em um dos assuntos mais comentados do ano no futebol nacional. Especialistas em mercado esportivo destacam que o efeito dessa movimentação não se restringe ao campo, mas impacta negociações futuras, valor de jogadores, estratégias de marketing e posicionamento de clubes, criando um efeito cascata que será sentido por meses. Enquanto os torcedores debatem nos estádios, nas redes e nos programas esportivos, a pressão sobre Hulk cresce, mas também cresce a expectativa sobre como o Atlético Mineiro reagirá e se conseguirá manter seu padrão de excelência. Entre rumores, especulações e análises detalhadas, a história dessa transferência se transforma em um verdadeiro espetáculo paralelo ao futebol jogado, mostrando que, às vezes, as movimentações fora de campo podem ter tanto impacto quanto os gols e defesas que definem resultados. A temporada se inicia sob tensão, curiosidade e um clima de incerteza, mas também de entusiasmo, com torcedores ansiosos para testemunhar se Hulk cumprirá o papel de protagonista no Corinthians e como o Atlético Mineiro se reinventará, criando uma narrativa que promete ser discutida, analisada e lembrada por muito tempo no cenário esportivo nacional, consolidando um episódio que todos consideram impensável, mas que agora é realidade incontestável e fascinante para qualquer apaixonado por futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!